Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é a equipe de estudo e também prática mediúnica do SENJA, do Centro Espírita Maria José e do Amor. E aqui nós estamos fazendo o estudo do livro Mediunidade Farol Dentro da Noite. Então, dando sequência ao nosso estudo, nós vamos adentrar a um novo tema onde vem falar, Lógico que ele já vem falando de desobsessão, mas aqui ele vem falar de um trabalho de desobsessão 2, que a gente já tem estudado, já tem falado, que não vem ser propriamente um trabalho de desobsessão, mas de auto-obsessão. E nós aqui compartilhamos com os irmãos, que Deus tem nos concedido a oportunidade de conversar em espírito durante os trabalhos mediúnicos. Então, nós compartilhamos com eles o nosso entendimento. Nós não forçamos, porque eu entendo assim, me parece assim, o desobsessão é uma coisa meio forçada, Querer colocar sem respeitar o livre-arbítrio, do espírito, ou do encarnado, enfim. Então, vamos lá, gente, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos pedir para Silvânia, então, fazer a nossa prece inicial. Deus Pai de amor e bondade, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, por Jesus, pela doutrina espírita que vem nos esclarecer para poder compreender de onde viemos, por que estamos aqui e qual é a nossa destinação. Que nesses momentos, irmãos, todos possamos bem aproveitar esses estudos para nos esclarecer sobre o Evangelho de Jesus e praticar em nós o que o nosso Mestre amado nos ensina. Que a sua vontade, Deus Pai, que é soberana, se faça hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Lembrando também, que esse nosso estudo ele é baseado nas obras de Allan Kardec, ou seja, na doutrina espírita. É uma visão espírita, uma visão baseada nos ensinamentos dos espíritos, naquilo que nós temos comprovado também, que está aqui no livro, em relação aos trabalhos, às oportunidades de aprendizado que nós tivemos aqui no SENJA mesmo. Então, Dani, você pode ler para a gente o primeiro parágrafo desse... Ele no livro não trata sobre capítulos, mas traz o tema ali, Trabalho de Desobsessão 2. A grande maioria dos irmãos trazidos para atendimento e doutrinação nos trabalhos é extremamente necessitada de amor, de compreensão e do contato livre de preconceitos. Mesmo que estejam endurecidos, revoltados, agitados, guardam no íntimo do seu ser o sentimento do amor, ainda que seja o amor por uma mãe que se perdeu na imensidão dos tempos. Tratar a todos com respeito e como irmãos é gesto de amor. Auxiliemo-nos sempre em buscar este amor, trazendo à tona com entendimento e esclarecimento da verdade. Ajudemo-los a colocarem-se na caminhada, a sacudir a poeira da estagnação e cicatrizar as feridas do erro, exemplificando o amor. Então, como nós falamos no início, pode ver que a forma como é tratado aqui é uma forma, lógico, nós nos auto-obsediamos, em relação a muitas coisas, Até como nós falamos há pouco no estudo, nos afinizamos com certas coisas e cristalizamos nessa condição. Então, por exemplo, nós não vimos mais nada além daquilo que nós queremos ver, porque as coisas estão aí. E esse é um dos nossos trabalhos em relação, quando nos é dada a oportunidade de conversar com outros espíritos, mas não tão somente com espíritos, no cotidiano, porque Jesus fala no maior mandamento que é de pensamentos, sentimentos, atitudes, de entendimento. Então só podemos compartilhar aquilo que nós temos.
Então, temos que ter essa comprovação, porque ele vai falar um pouco mais à frente, que nesses momentos, né, acontece muito conosco durante os trabalhos mediúnicos, o irmão, ele como que passa um scanner, né? Como sou eu que estou ali conversando com o irmão, né? Ele está incorporado numa médium, mas ele bate um scanner de cima até embaixo, buscando o quê? Coisas que ele possa interferir, né? Que ele possa apontar, né? Mas antes de tudo, né, uma das primeiras coisas que a gente aprendeu aqui na casa a colocar é que nós não temos vindo medir esforços. Né? E deixo bem claro que aquilo que, né, em relação à oportunidade que nos é concedida, eu também já fiz em outros tempos. Porque Jesus diz, né, que atire a primeira pedra quem não tiver se equivocado. Agora, se nós chegarmos, né, já estou cheio de pompa, né, querer colocar coisas sem ouvir o irmão, né, porque uma coisa também que eu tenho aprendido é ouvir o que o irmão tem a dizer. Porque muito daquilo que eles colocam, eles trazem as suas razões. Mas nem sempre essas razões, então, são acertadas em relação às leis divinas. Né? Tem um estudo muito interessante, se vocês quiserem acompanhar, nesse livro, nesses últimos livros que saiu do Divaldo com o Manuel Filomeno, No Rumo do Mundo de Regeneração. Ali mostra parte desses trabalhos mediúnicos em campo astral, onde o próprio Dr. Bezerra de Menezes, que é o orientador. É muito interessante. Né? E os trabalhos mediúnicos aqui da casa, eles são, olha, se não exatamente como é descrito no livro. Né? A forma como os irmãos se apresentam, né? Fazendo as suas colocações, os seus... empregando, né, o seu magnetismo, o seu conhecimento, mas do lado contrário. Então, nesse momento, nós temos que aprender a lidar com todas essas circunstâncias, mas o que eles vão sentir é aquilo que nós vivemos. Né? Aquilo que nós sentimos, aquilo que nós vibramos, porque a incorporação também é um contato, né? Um contato anímico, é um compartilhar, né, dessas energias renovadoras. Então, ele coloca, né, tratar todos com respeito e como irmãos. Sempre. Temos um grande exemplo desse, né, no filme do Divaldo mostra um desses trabalhos mediúnicos, né, uma situação muito semelhante a essa, né, que o orientador ali, ele levanta a voz, né, em relação ao irmão ali incorporado, e depois mostra tratando de uma forma mais amorosa como que se dá. Mas ali nem é questão amorosa, né? Ou, digamos assim, né, Silvane, desculpa a expressão mais romanceada, né? Mas é a vivência. Né? É aquilo que o Espírito já traz ali de comprovações. Então, porque qual que é o trabalho? Esses irmãos, muitas das vezes, a maioria das vezes, eles só precisam que alguém mostre para eles o outro caminho. É a autoridade moral, né, Maicon? É o sentimento, né? Que passa pro irmão. Porque se você não traz, né, essas comprovações, e a gente já comprovou isso aqui na casa, né, Dani, que são só palavras. E a gente já aprendeu através dos tempos, né, que a palavra mata, mas o Espírito vivifica. E até mesmo em relação aos evangelhos, né, buscar maiores compreensões, né, o cuidado que nós temos que ter com a letra,
Porque até mesmo no próprio Evangelho, né, Allan Kardec coloca nos seus comentários que, se for pegar ao pé da letra algumas palavras que Jesus colocou, elas não são assim, elas não nos afetam, mas elas trazem um verdadeiro sentido. Então, eles colocam no finalzinho desse trecho que a Dani leu, ajudemo-los a colocarem-se na caminhada. Então, é mostrar o outro caminho. Porque, através dos tempos, né, é um desviozinho ali, uma escorregadinha aqui, né, uma vontadezinha aqui, né, um prazer ali. Só que quando a gente vê, na verdade, sim, a gente nem percebe. Né? Nesse momento que a gente vê o tamanho do comprometimento que a gente adquiriu. Né? O tamanho do desvio que nós tomamos. Então precisa de alguém que possa mostrar o caminho. Mas como a Dani colocou, né, esse mostrar que a gente fala aqui é realmente mostrar. Né? Fazer com que o Espírito possa sentir, ele mesmo possa comprovar esse outro lado, né, da história. Na verdade, assim, é o verdadeiro caminho. Como nós temos estudado há pouco, né, o mal propriamente não existe, não é uma criação de Deus, é a ausência do bem. É interessantíssimo, que traz realmente essa conotação de respeito, né? Que é premissa básica para qualquer relação, né? Entre seres. É que a gente está falando de ser porque espírito encarnado ou desencarnado é um ser, é sempre um ser, é um espírito, né? Somos nós, né? E existe uma expressão, né? A vida imita a arte, ou a arte imita a vida, em que coloco aqui porque quem de nós, na nossa oportunidade reencarnatória atual, adentra uma casa espírita, né, com um estado evoluidíssimo, né, em estado feliz para poder ajudar o próximo? Não, muito pelo contrário, né? O que eu coloco, né, que nós vemos como exemplos próprios, né, é que a gente também recebe desse respeito, né, para conosco quando a gente adentra um centro espírita, para que a gente possa receber esclarecimento e por nós mesmos, né, sob um novo prisma, uma nova lente, entender que ora nós nos equivocamos, ora nós acertamos. A gente também não é equivocado o tempo todo, mas, né, principalmente onde nós nos equivocamos, cabe a nossa reparação, a nossa mudança de conduta. Não é que a gente não saiba, né, muitas vezes. É que a gente usa esse conhecimento contrário às leis divinas, que são para o bem. Então, é muito sensível esse respeito, porque é ao mesmo respeito que nós gostaríamos para conosco mesmo. Então, entendendo que somos espíritos, independente, encarnados ou desencarnados. Quando a gente olha também para o título de desobsessão, né, ele é importante a gente entender que esses laços que nos unem, eles são em conformidade com o próximo parágrafo vai falar sobre isso um pouco, com um grau de vigilância, né, que nós mesmos nos damos. Então, nós nos colocamos em certas situações de abertura aos nossos irmãos, que estão em acordo com quem está vibrando, né, com quem está vivendo. Então, respeito também para não incutir no outro, né, essa questão de desobsessão como o outro sendo o mal, né? Na verdade, estamos todos em caminho de aprendizado. E se nós, por algum motivo, afetamos ou nos deixamos afetar, é porque ainda nos cabe entender um pouco mais sobre a nossa realidade. Aí sim, a gente pode, em primeira mão, auxiliar o próximo e como consequência,
estar em um patamar mais, não sei se feliz é a palavra correta, mas menos conturbado. Porque ao mesmo tempo que é oportunidade de compartilhar, também é uma oportunidade de reparação. Em relação àquilo que nós já temos feito no passado. É importante isso que o Mike falou, porque a exemplo dos trabalhos mediúnicos, as manifestações ali ocorridas, não deixam de ser aprendizados para nós. Não podemos tomar só ali como entendimento que aquilo que está acontecendo é somente para o irmão ou para os irmãos atendidos. Não, é uma lição para nós, para mostrar para a gente que em maior ou menor grau nós também nos comprometemos. E nós não podemos medir, não dá para medir o quanto de mal ou de bem nós temos feito. Não é uma coisa que se mede. É igual a dor, não dá para medir o tamanho da dor. Aqui, apesar do estudo se referir àquilo que um grupo mediúnico, a um tipo de trabalho mediúnico, que é trabalho de desobsessão, que na verdade não é arrancar ninguém de junto de ninguém, mas sim compartilhar conhecimento, autoconhecimento, a gente pode entender que esse trabalho de desobsessão, então, ele não acontece somente na casa espírita. Um grande trabalho de desobsessão que todos nós temos é com relação à nossa família. Nós como adultos, como pais, o que nos cabe ali? A vigilância do bom exemplo, buscar desse conhecimento, desse alimento espiritual, para a gente poder se conhecer, fazer a nossa autodesobsessão, que é justamente essa nossa mudança de atitudes, exercício de virtudes que são as qualidades do coração, ter base teórica também para isso, que é o Evangelho, e também a prática, para que quando futuramente a vida nos conceder filhos, netos, sobrinhos, irmãos mais novos, seja quem for, adulto, criança, diante, às vezes, de um comportamento, de uma circunstância, a gente poder, então, ter do que semear. A gente fazer a nossa parte. Porque, às vezes, aquilo que falta para o irmão sair do equívoco de que ele se cristalizou é alguém chegar e falar algo diferente. Mas falar com a convicção daquele que já vive, ou que tem experimentado, que já tem feito igual, mas percebeu, despertou, se modificou, e agora vê o outro como que caminhando como ele. Então, para que deixar o irmão caminhando? Para cair lá na frente, no mesmo lugar, no mesmo buraco que eu já caí? Não preciso. Então é isso, muitas vezes da onde que surgem esses desafetos? É justamente esses irmãos que são colocados junto de nós e depois lá na frente ele percebe, ele descobre, poxa, o fulano sabia e não me avisou. Poxa, ele não falou nada. Então muitas vezes o quê? Não é o mal que a gente fez. Às vezes é o bem que a gente deixou de compartilhar. A gente viveu, passou pela mesma experiência, mas não quis compartilhar. Então, muitas vezes é isso. Poxa, você sabia, não me falou? Então, não é sempre pelo mal. Às vezes é. Ah, mas foi ele que começou. Sim, mas aí tem continuidade. E são circunstâncias que vão se arrastando através de reencarnações. Se a gente vê nas nossas crianças, 2 irmãos, ele me bateu, aí vai perguntar, por que você bateu nele? Porque ele bateu também. Então Jesus nos ensina a fazer diferente. Pagai o mal com o bem.
diante das circunstâncias em que a gente recebe um mal ou diante de uma prova. Mas só que Jesus ensina também que nós já trazemos uma dívida. Então que a gente não precisa ficar esperando o cobrador, que é a dor ou o desafeto chegar na nossa cara e começar a cobrar, para a gente começar a fazer o bem. Pagar o mal com o bem é justamente, estamos na carne, é para fazer o bem. E esse exemplo Jesus deu na sua passagem aqui junto de nós. Então Jesus até nos ensina, se a nossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Porque se a gente só ficar em cima daquilo que nos foi ensinado, nós não somos diferentes de nenhuma outra religião. Nós continuamos sendo aquilo que nós construímos de equivocado. E vamos nos cristalizando dentro de dogmas. Aceitamos, não analisamos e ficamos nisso. E vamos criando sistema. O meu sistema é esse, daqui não sai. E Jesus veio quebrar isso. Veio quebrar esse ensinamento, nos convidando a fazer o mesmo. Não que ele vai fazer por nós. Ele veio exemplificar isso. É onde ele diz, eu não vim destruir a lei. Mas eu vim ensinar vocês a como viver a lei. E que lei é essa? Michael? Essa é o verdadeiro amor, a verdadeira caridade. Não só a caridade da esmola. Que todo mundo vê, né? Tem um direito a ver, né? Então não é a caridade do dinheiro. Às vezes essa caridade que a gente faz, que Jesus ensinou a fazer, também aparece aos olhos. Mas tem muito mais para fazer que não aparece aos olhos de ninguém. Mas muitas vezes, né, ele disse que não era, né, diante das curas, não era para as pessoas se mostrarem curadas, mas sim para os responsáveis, né, daquela época, né, que tinha ali o controle da saúde, por exemplo, os leprosos, né, porque tendo a lepra, você era retirado, né, da sociedade ou excluído da sociedade. Então, se você estava curado, você poderia ser inserido. Então, quanto a isso, Jesus falava que podia, né, mas mesmo assim, digamos, a confusão estava armada, né, em relação a isso. Então, né, logo na sequência, até, como a Miriam colocou, ele fala sobre isso, né, os obsessores, aqueles, né, que nos rodeiam, ligados a nós, todos nós temos afetos e desafetos. A profundidade da ligação, quem o permite é o médium, ou somos nós. Então, digamos assim, nós entramos numa faixa vibratória em relação àquilo que eles estão vibrando. Então, só que para eles conseguirem nos afetar, nós temos que rebaixar, nós temos que entrar nessa sintonia, né, de raiva, de rancor, de desprezo, e assim por diante. Né, pois todo obsidiado é portador de faculdades psicomedianímicas, de acordo com o grau da invigilância e permanência na ignorância de sua realidade espiritual. Então, só vamos ser afetados se nós mantermos dessa invigilância e permanecermos na ignorância de quem nós somos verdadeiramente. É interessante, né, isso, porque aí realmente a gente começa com esse respeito, né, de não incutir no outro a responsabilidade por um sofrimento, não sofrimento, mas por uma situação em que, no fundo, o responsável sou eu mesmo, né? Então, se eu quero algo diferente, aí são duas vertentes aqui. Primeiro, eu faço algo diferente para mim mesmo. Nesse processo, eu exemplifico. Então, se o outro consegue capturar e aprender,
você tem o mérito disso, né? Mas caso não, e todos terão a oportunidade de ser atendidos, né? Ou mais cedo ou mais tarde, caso não, você não está mais afinizado com isso. Né? Mas óbvio, cabe sempre a nossa responsabilidade de auxílio ao próximo, né? Sempre que nós, como a Miriam bem colocou, quando nós aprendemos isso, comprovamos, a gente pode nesse momento ser exemplo, né? Pode estender a mão e afirmar aí, com a fé do aprendizado que isso dá certo, isso funciona, isso faz bem. E até como você disse antes, Michael, né? Você falou ali de casa espírita, um pouco mais para frente, ele vai falar sobre... Ele até coloca um alerta, né? Uma atenção. Estejais atentos. A casa espírita não é vossa fortaleza. Deixa bem claro. Nós não estamos protegidos só porque nós estamos inseridos numa casa espírita. Porque esse trabalho, ele é fora, dentro, Sim. do lado, né, para trás, em todo lugar, em todo minuto. Né? A gente já falou muito disso, né? Não dá para virar essa tecla, né? Não é uma coisa que tu vai ali, acende e apaga. Sendo assim, a gente pode entender que o nosso corpo também não é a nossa fortaleza, né? Porque muitas vezes nós mergulhamos no corpo ou mergulhamos na carne, reencarnados, achamos que estamos protegidos dos cobradores. Acontece muito isso no sono, né? No desdobramento. Né? Então ele continua dizendo que mas sim, a vigilância é o que se faz necessário em sua sustentação, é a aplicação do conhecimento. Isso é o que vos defenderá. Não se esqueçam disso. É sustentação, é propósito, é causa maior. É basicamente um maior mandamento. Faça ao teu irmão o que deseja que te seja feito. Jesus disse simplesmente isso. Sempre tem que ter um propósito, um objetivo maior. Porque senão nós estamos repetindo, né, os equívocos lá do passado. Senão nós estamos nos enganando até mesmo dentro de uma casa espírita. Vou até deixar um alerta, gente. Não vou dizer que nós não estamos incluídos nessa. Mas nós vemos médiuns passistas nas instituições dando passe. Não é passe para suerguer o irmão. Não é nesse sentido. Eles nem sabem o que estão fazendo. Eles acham que estão ajudando, mas estão sendo enganados. Nós somos enganados. Estão ali sugando as energias do médium passista. A gente não sabe por que acorda com dor de cabeça, né? Acorda cansado. Somos nós, trabalhando em casas espíritas, entendendo que somos conhecedores de nós mesmos, mas, no entanto, durante o trabalho, o sono físico, em vez de estarem trabalhando bem, nós estamos sendo sugados, né, nas nossas próprias energias. Já comprovamos muito disso. E vocês vão ouvir falar disso em muitos lugares. Haroldo conta algumas histórias em relação a essa, nesse passar, né, dos anos de ir em casas espíritas, dessas histórias. Até de casas que eles jogam um pouco de óleo de cozinha, óleo de banho, para as energias do passe fixarem melhor.
É cômico, né? É trágico uma situação dessa. Isso é o quê? Mostra ainda a nossa ignorância, como eles colocam aqui no livro. Materialidade, né? Achar que é matéria que precisa de algo a mais para fixar. Nós somos espíritos, né? E de comprovações também, né, Silvana? Comprovações, acompanhar no campo astral o que está realmente acontecendo dentro de uma cabine de paz, durante a evangelização, durante a explanação do Evangelho, né, para ver o que nós estamos dando. Então é isso, gente. Agradecemos a companhia de todos. Este é mais um programa Mediunidade Farol dentro da noite. Nós vamos continuar, tá? Falta um bom pedaço do livro ainda. Não nos abandone. Então agradecemos, né, de coração por nos acompanharem. E podem entrar em contato conosco se alguém tiver alguma necessidade a mais de esclarecimento. Nós somos o Centro Espírita Maria José e Amor, de Jaraguá do Sul. Podem nos encontrar também lá na nossa fanpage no Facebook, Centro Espírita Maria José e Amor. Então, Silvane, faça então a nossa prece final. Agradecemos a Deus, a Jesus Cristo, aos nossos irmãos superiores, pela oportunidade do autoconhecimento e que façamos nós todos o esforço para compreender a nossa realidade espiritual e aplicar em nós, aproveitando mais essa oportunidade na carne. Que a sua vontade, Deus Pai, que a soberana se faça hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Pai. Fiquemos todos em paz e que a paz de Jesus nos acompanhe.